Sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. O nosso tema de hoje é o que eu aprendi com os meus pais. Todo mundo tem sempre um conselho para dar na nossa vida, quer seja amorosa, pessoal, profissional, na educação dos filhos, mesmo que a gente não peça. O fato é que tem até um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas será que essa máxima vale também quando é para conselho de pai e mãe? O problema é que muitas vezes quando você não ouve esses conselhos, você não vai escapar daquela pergunta: eu te avisei. Os nossos convidados para falar sobre isso são o publicitário Beto Manzano e as psicólogas Maria Amélia Mussi, especializada em família e consultora em solução de conflitos, e Meire Fernanda Pandim Ravazzi, especialista em psicologia clínica e terapeuta de casais e família. Quem também está com a gente é a repórter da revista Bem-Estar, a Juliana Ribeiro. Olá, Juliana, tudo bem? Boa tarde. Tem algum conselho que você tenha recebido do seu pai e da sua mãe que você nunca tenha se esquecido? Gi, foram tantos que na verdade eu prefiro nem falar sobre isso. Já que minha mãe tá assistindo, ela fala assim: você lembra e não fez, né? Vai vir aquele aviso, eu te avisei. Vamos deixar que os nossos convidados nos passem isso. Eu queria saber de vocês, tem algum conselho que vocês receberam dos seus pais que vocês não esquecem até hoje? Quem começa? Eu acredito que sim, né? Porque tem um conselho que eu carrego até hoje, eu acho que foi muito importante para a minha vida. Não dê um passo maior do que a sua perna. Se você tem 10, gaste 8. Guarde um pouco. Então isso me ajudou muito assim, a ser uma pessoa mais controlada, não fazer assim, prestações, investimentos que eu pudesse não dar conta de pagar. Então eu tenho o pé bem no chão em relação a isso. Eu acho que isso ficou uma coisa bem marcada para mim. E você, Beto? O pai era espanhol que ele sempre brincava, o pessoal tinha aquela pressão, né? Você tem que respeitar os mais velhos, aquela coisa toda. E ele falava: não precisa respeitar mais velho, porque gente ruim também envelhece. Mas também respeite a pessoa pelo que é, independente de cor, raça, nacionalidade ou qualquer outra, né? Tem que ser respeitado é o ser, né? Não o ter, não parecer, nem sua idade. Claro que uma pessoa de mais idade tem mais experiência de vida, pode transmitir isso de uma forma melhor. Mas eu acredito que a gente aprenda, pelo menos eu aprendi mais com meus pais, que realmente não é o conselho, é o exemplo que é dado no dia a dia, na construção do caráter, na construção do que a gente vai ser como cidadão, como pessoa, como pai, como profissional. Então esses exemplos a gente carrega para a vida toda. Talvez um outro conselho a gente não siga, mas os exemplos sempre são. E você, Meire? Bom, para mim tiveram dois que foram muito marcantes, né? Respectivamente, um do meu pai e outro da minha mãe. O meu pai sempre dizia: se cuida. É uma coisa muito genérica, mas eu sinto que isso me fortalece. É uma coisa que eu carrego, é como se fosse uma capa protetora. Então, em tudo que eu faço, onde eu vou, para onde eu me movo, eu sinto isso, assim, esse se cuida me acompanha, né? E eu acho isso de ouro para a vida, né? Porque isso me protege de alguma forma. E da minha mãe, ela deu um conselho muito específico que eu também senti que foi muito útil. Ela disse assim: case-se com seu diploma primeiro. E eu achei isso muito bom, né? Eu achei que isso foi muito importante para mim, eu acho que ajudou muito na minha construção. Que bacana, né? Eu gostaria que a Maria Amélia respondesse: por que os pais dão tanto conselho na vida dos filhos? Olha, na infância, assim como eu coloquei aquela colocação lá do meu pai, né? O conselho, né, na verdade, ele tem um teor mais de orientação. Então, ele é uma proteção para a criança. E os pais, né, isso é instintivo de proteger suas crias, né, de
de passar aquilo que eles sabem. Isso não é só no ser humano, né? A nossa diferença é que existe a linguagem para isso. Então, os pais que conversam mais com seus filhos, que têm mais abertura, provavelmente isso será recebido de uma maneira diferente, né? Então, na infância, é extremamente importante que os pais tenham essa função. Bacana. Eu penso assim, concordo com a Meire, né, de na infância ser mais uma orientação, você está encaminhando o seu filho, né, dando um norte para ele. Agora, tem coisas que os pais repetem muito aquilo que eles aprenderam, então fica uma repetição de um padrão de comportamento, mais até do que um conselho. E o conselho, às vezes, pode não ser tão adequado para aquele momento, para aquela pessoa. Porque o ser humano precisa, numa determinada idade, estar de encontro com a sua verdadeira identidade, para poder se formar mesmo como pessoa, né? Senão, acaba repetindo os padrões de comportamento que vem passando de geração para geração. E isso é muito ruim. Depois são anos de terapia, né, para você poder conseguir encontrar o seu padrão de comportamento. E eles então não estão sempre certos. Idade e experiência não são garantias de bons conselhos. Não são garantia. Por exemplo, eu estava contando para você que eu ouvi da minha mãe, eu me casei muito nova, e eu ouvi a vida inteira que eu tinha que estar sempre agradando o marido, que eu tinha que fazer tudo o que ele queria, porque era assim que ela aprendeu. E ela hoje, com 88 anos, ela faz tudo o que meu pai quer. Até o programa de televisão, ela assiste o que ele assiste. Até ligar a televisão, mãe, você não vai ligar a televisão? Não, teu pai que liga. Quer dizer, então, se eu tivesse pego isso para mim, eu repeti por um tempo, um pouquinho desse padrão, mas logo consegui quebrar e construir o meu padrão. Roberto, eu acredito que essa resposta da Maria Amélia entra dentro do que você também disse, né? Não quer dizer que a experiência deles seja de bons conselhos, mas talvez de atitudes que podem ser seguidas, talvez exemplos certos, porém nem sempre o conselho, né? É uma somatória, né? Mas, por exemplo, hoje, eu acho que essa coisa do... Eu tenho um filho de 10 anos, então hoje você está criando a filha, né? Mas ela está tendo ela tem hoje um contato com o exterior muito maior do que nós tínhamos na nossa época. Então, hoje eu vou conversar com a minha filha, ela já assistiu um negócio num blog, ela já viu um canal de YouTube, ela já viu uma matéria. Outro dia ela estava discutindo economia comigo, ela estava assistindo o Globo News, viu assistir um negócio... Então, muita informação, né? É muita informação. Rápido essa geração. Então eu acredito que hoje assim, você dá conselhos, mas mais conselhos voltados à construção do caráter, porque hoje a nossa colega até falou, chega na adolescência, tem que estar com alguma coisa formada já, porque aí a opinião dos amigos, a opinião vai ter um peso forte, né? Então esse contato hoje da criança com o mundo exterior, ele é muito maior do que nós tínhamos. Então você acaba tendo que negociar mais assim, esses conselhos, ser um pouco bem preciso, senão você tem argumento para tudo. E eu acho que a gente acaba aprendendo com isso também. Muito, eu aprendo muito com a minha filha. Porque filho também tem uma função renovadora na vida da gente. Né? Se não houver uma rigidez dos pais, eu acho que a gente também tem muitos ganhos. Né? Aquilo que a Maria Amélia falou. Eles não precisam repetir os nossos padrões. Não. Aliás, eles podem até mostrar pra gente que dá para ser diferente. Então, assim, se a gente tem essa abertura também de aprender com eles, né, é muito rico. Eu estava pensando exatamente isso que a Mary falou, né? Como eu fui totalmente diferente com meus filhos, porque eu acredito que você assimila algo quando existe uma reflexão. Então, a comunicação, o diálogo, o poder escutar o outro é muito mais válido do que, às vezes, um conselho que talvez venha de uma forma mais imposta, né? Porque está ligado a crenças, a valores. A controle também, né? A cultura. Sim, controle, a gente tem, às vezes sai, a gente quer controlar, mas a gente fala, bom, eu não posso, eu tenho que dar o espaço, eu tenho que saber que ela, né, as crianças hoje, ela tem uma quantidade de informação muito grande e precisa ser
questionadas, precisam ser, mas de uma forma que não limite. Eu sempre que eu falo com minha filha, assim, eu sempre procuro dar para ela é a curiosidade de aprender. E aprender a gente aprende em qualquer lugar hoje, né? Na escola, na internet, com os pais, com os amigos, com os desconhecidos. Então a gente tem uma rede aí para se formar hoje um pouco mais ampla. Mas existem alguns conselhos que eles são básicos, que eles não vão interferir na formação do caráter do filho. Por exemplo, conselhos aparentemente bobos que a gente não ouve, os pais nem pensam, olha, não anda sozinho à noite, que isso é perigoso, toma cuidado com quem você vai estar numa festa, não beba de copo de estranho, são coisas que acabam não interferindo e muitas vezes o jovem não ouve o pai achando que é uma ingerência, não é? Tem uma outra aqui, diga-me com quem andas que te direis quem és. Esse eu ouvi também a vida inteira, porque é engraçado que eu sempre fui meio samaritana, né? Eu sempre tive esse desejo, tanto é que eu escolhi a psicologia, de ajudar o outro. E claro, às vezes tinha amigos que estavam cedendo no álcool, às vezes até na droga, caindo nas drogas, e eu queria ajudar. E isso, nossa senhora, meu pai, quando eu não apanhava, ficava de castigo porque eu estava ajudando aquela pessoa, né? Mas... Nessa era da internet, vocês acham mais difícil aconselhar os adolescentes? Porque a gente já sabe que tem a fase da adolescência que é da rebeldia, né? Que os pais falam assim, eu não quero ouvir meu pai, e o pai também às vezes não quer ouvir, tem que se impor, né? Parece que é aquela situação. Quem vai ganhar essa briga? Então vamos ganhar pela autoridade de ser pai. Eu acho que às vezes nessa era da internet, a gente comentou do conselho da sua mãe, faça com seu marido, tudo pro seu marido. Hoje em dia, se você falasse pra sua filha, ela fala assim, mas você ficou louca. Conselho bom foi o da sua mãe, casa com diploma. E eu acho que cada vez mais isso a gente vai estar ouvindo, né? E nessa era da internet, onde eles acabam tendo informação demais, eles estão buscando tudo, o conselho está vindo de lá, e aí os pais precisam também dar uma podada, o que é legal, o que não é legal, mostrar às vezes com exemplo, nem sempre tudo que está aqui realmente é o que você deve seguir, vamos formar caráter, vamos formar a pessoa que você vai ser, é mais difícil? Bom, eu vou retornar lá para a infância de novo, né? Quando isso é muito bem estabelecido, porque na verdade o que é adolescência? É o questionamento de tudo que você aprendeu até então. Então, independentemente de influências, como ele colocou, dos grupos, da turma, da escola, da internet, a criança já tem a sua formação moral. Então, quando chega na adolescência, simplesmente eles vão questionar. Se isso foi passado de uma forma consciente e que a criança sentiu que aquilo foi um gesto amoroso, olha, cuide-se, olha, me preocupo com você, você é importante, né? Você é mais que isso. Então, isso soma. Quando vem com jeitão de controle, é um pouco mais complicado, porque vai virar uma queda de braço. Vamos ver quem pode mais, porque agora eu também estou grande, descresce, né? Tem um estirão, quer dizer, eu estou meio do seu tamanho. Mas os pais, eles têm que fazer valer a hierarquia. Então, toda família e todo lugar tem uma hierarquia. Se isso não é respeitado na família, como é que você vai trabalhar? Né? Como é que você vai para a escola? Eu concordo assim, muito com ela. Assim, eu não abro mão da minha autoridade com o pai. Não é não, sim, sim, não é talvez. Não é. Sou muito objetivo nesse sentido. Mas eu também tento negociar. Outro dia, por exemplo, eu sentei para assistir um canal do YouTube pela CDC para poder discutir. Pô, isso que ele falou é legal. Isso é bacana. Porque tem canais bons, tem coisas boas. Isso você precisa conhecer também para poder discutir. Senão você perde argumentação. Porque a criança hoje tem muita argumentação. Então, o pré-adolescente, adolescente. Então, o que eu tento fazer? Se é certo ou não, olha, esse aqui você não vai assistir porque esse fala coisa de adulto, ok? Então prevalece minha coisa com o pai. Olha, pai, esse aqui é bacana, vamos assistir junto, vejo que não tem nada demais, tento mostrar o que é legal, que isso aqui que ele está falando não é bem assim e tal, isso aqui é bacana, e para você poder ter
contraponto, senão se for só goela abaixo também fica... Porque eu quero, porque é assim, né? Porque se o papo que eu estou mandando, fica difícil de você sustentar isso na adolescência. Sim. E existe uma fase melhor para você aconselhar um filho, ele tem condição de assimilar um conselho em qualquer idade ou varia de acordo com a idade? Olha, filho, não faz, não bebe, não adianta você acho que dizer isso para uma criança de 7 anos. Existe uma idade ideal para você entrar com determinado tipo de conselho? Eu acho que a fase mais difícil, né, a Meire pode me ajudar a dizer, é a fase da adolescência, né, que é uma fase de transição, é uma fase de descoberta, é uma fase que eles querem fazer de tudo. Então, eu acho que essa é uma fase assim que tem que ter mais cuidado. Agora, o conselho, pouco ouve nessa fase, né? Para quê? Não é que a gente não ouve, a gente ouve, a gente só não faz, né? Não escuta, né? A Meire falou que o pai dela dizia, cuide de você, né? Minha mãe falava pra mim assim, não esqueça de voltar pra casa. Porque eu sempre gostei tanto de festa, que eu ia. Mas eu esquecia de voltar. E quando eu voltava, eu ficava de castigo, era um Esqueci, caos. ótimo. Então ela falava assim, não esquece de voltar pra casa, Juliana. Aí eu esquecia, aí eu ficava de castigo. Aí eu ficava uns 15 dias de castigo. Aí quando eu saía de novo, eu esquecia de novo. Aí minha mãe falava assim, você não escuta o que eu falo? Eu falo, mãe, eu escuto. Aí agora que eu sou mãe, eu fico pensando, ela fala assim, você vai pagar seus pecados. Eu falo assim, não, mãe, minhas filhas vão ser tudo zen. Praga de mente que pega, né? Pega, né? É aquele, eu te avisei, né? Eu te avisei. Agora, tem uma coisa interessante que eu estava me lembrando agora, né? Eu, com os 3 filhos, cada um a gente educa de uma forma, né? Até pela idade, pela maturidade. E a mais nova, que tem 32 anos, eu confiava muito nela. E ela nunca me decepcionou. Então, eu mostrava, conversava, explicava e confiava, diferente dos outros e diferente do que meu pai foi. Porque antes de acontecer alguma coisa, eu lembro que meu pai já desconfiava. Então, ele já ia sempre com o pé atrás. Então, eu acho que é uma coisa assim, além do diálogo, é importante falar, meu filho, eu confio em você, né? Eu dei uma boa educação, eu sinto que eu fiz o melhor que eu pude na parte da orientação. Então, você não vai me decepcionar, ou você já tem internalizado as questões de regras e valores para poder ter uma conduta mais adequada. Então, me lembrei disso agora, essa questão da confiança, né? Como é importante também se dar um voto de confiança para um filho. Manter o canal aberto, né? Manter o canal aberto, porque teve uma diferença muito grande entre um e outro, né? Meire, você quer colocar alguma coisa? Porque ela estava colocando, e eu acho importante isso que você mencionou, porque isso dá autonomia. Se eu confio, então eu também acredito que eu sou capaz, isso me dá autonomia, isso me faz ir para o mundo. Lida como um incapaz. Sim, e de uma maneira boa, né? Então eu sou confiável. Então isso para a autoestima também é maravilhoso, né? Tem uma coisa interessante que não é conselho, não é exemplo, nada, né? Que é deixar acontecer, né? Então tem coisas que são mais ou menos controláveis. Por exemplo, minha filha tirou o sapato num lugar que estava cheio de graveto e tal. Eu falei, Bia, você tirar o sapato, Bia, você tirar o sapato, você vai espetar o pé. Não, ok. Deu 3 passos e enfiou uma lasca no pé. Aí eu despenquei a rir. Eu falei, então... Eu te avisei. Também tem que ter aderência, ter credibilidade no que você fala. Hoje, de vez em quando, eu falo assim, pô, não faz tal coisa que você vai rodar. Ela já ouve. Porque eu sempre deixei também dar uma quebrada de cara. Porque senão... errando só que você aprende, só na né, fala. Beto? Você não pode trilhar tudo pra... Não. Porque aí eu concordo totalmente com o que ela disse. Você não confia, não dá autonomia, vai ter né, se você trilhar tudo e depender de todos, colocar numa redonda, ela não vai conseguir. Não vai. Fragiliza, não vai né? se virar Fragiliza nunca, né? muito. Ou se achar uma incapaz, né, que é pior. Bacana. Para você que está chegando agora, o programa de hoje é sobre o que eu aprendi com meus pais. Compartilhe conosco, coloque aí nos comentários qual foi o conselho que você aprendeu com seus pais que você não esquece até hoje. Mande para nós perguntas, os especialistas estão aqui para poder tirar a dúvida de vocês e o Beto para mostrar de exemplo o que ele está fazendo com a filha dele, né? Tentando, mas está funcionando por enquanto. Maria Amélia, você comentou, são 3 filhos, né? 3. Conselhos diferentes para cada um? Isso funciona também? É assim?
Eu acho assim, são 2 homens e uma menina, né? Eu acho que tem coisas que são valores, são crenças, está ligado também a minhas crenças religiosas, que você passa para os 3, né? Agora, claro que depende da idade de cada um, depende do momento de cada um, e depende dessa diferença de gênero também, eu acredito, né? Agora, eu gosto muito assim, quando eles me perguntam, eu gosto dessa coisa, quando eles pedem alguma coisa, aí eu venho trocar uma ideia, ou venho pedir a minha opinião, nesse momento, o seu conselho, a sua sugestão, tem um outro peso, tem um outro valor do que eu ficar impondo, falando, né? Porque eu vejo no consultório, é incrível, né? Como é que essas questões de valores, os pais querem que os filhos sigam aquilo que eles acreditam que é melhor. E eles não abrem mão de negociar, de ter um diálogo, de ouvir o filho. Por que não é importante isso? Filha, por que eu não quero? Por que você não vai fazer isso? Eu não vou fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu gostaria de ser dessa forma. Então, eu sinto que falta um pouco também do respeito, sabe? A internet tem muita informação. Hoje o jovem está com uma cabeça assim, muito diferente do que nós já passamos na vida. Então precisa ter esse meio termo, né, Gi? Essa coisa do ouvir o outro também, para entender até onde você pode ir. Esses conselhos, então, eles podem e devem ser confrontados. Sim, eu acredito que tem que ser dialogado, tem que ter uma escuta ativa, né, de emissor com receptor, não uma coisa imposta. Porque uma coisa imposta, se não tiver uma reflexão, não vai ter elaboração, sabe? Vai ficar uma coisa assim, deixa pra lá, minha mãe fala desse jeito, mas eu vou fazer o que eu quero. Qual a melhor forma de confrontar, Meire? Eu estava aqui pensando no adolescente bonzinho, né? Todo mundo quer um filho adolescente bonzinho, É né? muito difícil. Mas não é tão interessante, porque o saudável é o questionamento. Aquilo que a Maria Amélia falou, tem que passar pelo crivo da consciência e da emoção, né? Então não dá para você aceitar cegamente uma regra, porque isso é fanatismo. Então, se o meu pai e a minha mãe disseram, isso é lei. Só que isso vai se esbarrar em um monte de outras coisas no mundo e você fica perdido. Então, esse questionamento da adolescência é justamente aquilo que a Maria Amélia colocou. É a formação da sua identidade. Então, aí eu sei quem sou eu, o que eu penso, né? Isso me dá liberdade, isso me dá autonomia. Isso não quer dizer que eu não respeite e não honre os meus pais. Não é isso. É que simplesmente eles não são os donos da verdade. Eles ajudaram muito, com certeza. Na formação do caráter. Sim. Né? E outro dia um amigo meu perguntou uma coisa interessante, estava bravo com o filho do adolescente dele. Meu filho aprontou, não sei o quê. Eu falei, o que ele fez? Tal coisa, tal, não posso falar aqui, nem quem é. Eu despenquei, eu falei, cara, você pode fazer 10 vezes pior. Para, encheu o saco. Mas hoje ele é o pai, né? A gente esquece, né? Exatamente. Hoje ele é o pai, né? Com certeza. E as crianças questionam muito da onde vem esses conselhos dos pais, qual é a teoria que eles usam para dar esse tipo de conselho. Por isso que às vezes confrontar também às vezes derruba alguma teoria do pai e da mãe. Depende da idade, assim. Geralmente os pequenos, não. Depois que eles começam a ter alguns elementos, sim. Né? Começam a ir para a escola e vão vendo que os amigos funcionam diferente, as outras famílias também. E eu acho que hoje isso é mais aberto e isso acontece mais. E é importante também, né? Porque antigamente era uma coisa um pouco mais rígida, né? Os filhos aceitavam, sim, não, pronto, tá tudo certo. Hoje eu acho que está bem diferente. Acho que até por isso que o Beto colocou esse monte de informações, então não dá, né, para topar tudo. A Meire comentou, comentou que os pais não são os donos da verdade, mas não adianta, eles dão conselho o tempo todo. Beto, tem algum conselho que você fala, não, eles estão errados, não vou seguir, mas que tenha, com o passar do tempo, à medida que você foi amadurecendo, que tenha se arrependido de não ter seguido? Não, eu acredito que, no caso dos meus pais especificamente, talvez tenha assim, meu pai teve uma experiência com um sócio ruim, mas ele não transmitiu isso,
Quer dizer, quando eu falei que com 21 anos estava montando uma empresa, e ele só, olha, tá bom, né? Boa sorte, mas não, entendeu, impedir nem nada. Eu era muito novo, muito inexperiente, e são meus sócios até hoje, um falecido, o outro até hoje, mas eu acho que eram conselhos mais na formação de caráter, de respeito às pessoas, de respeito às individualidades, às diferenças, e principalmente, assim, claro, tinha essa coisa do cuidar. Eu lembro que meu pai falava muito assim: onde você vai? Ah, vou em tal festa, vou chocar de madrugada. Você tá louco? Não, eu tô com fulano, não, beleza, tá com os amigos que ele conhecia, que ele sabia que eram pessoas. Não, ok, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Essa coisa do dia a dia, tem horas que a gente encara como cuidado mesmo, né? Então nunca encarei isso de uma forma, algum outro conselho que não valeu a pena, a gente simplesmente não lembra e toca para frente, tudo bem. Se arrependeu, Maria Amélia, de não ter ouvido seus pais em algum momento? Não. Eu acho que, assim, dentro do possível, né, eu sempre me trazia uma reflexão. E a formação, eu acho que o caráter, a ética, eu aprendi muito com eles, né? Meu pai é uma pessoa assim, ele até é generoso demais. O médico até fez uma coisa super inadequada com ele e eu queria ir lá tirar satisfação, né? E ele virou e falou assim: não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Ele já tem uma certa idade, você vai magoá-lo, quer dizer, coisas que jamais... Cuidado, né? Cuidado. Ele está prejudicado, então eu não posso ir lá tirar uma satisfação. Então tem coisas que a gente acabou quebrando, assim, um padrão mesmo de Talvez comportamento. esse eu gostaria também de não ter seguido à risca. Eu gostaria de ter sido... porque essa um pouco mais posicionado. Essa criação é um pouco mais, assim, uns anos atrás, a gente tinha que aceitar de forma muito passiva, talvez. Então esse talvez, completando bem o que você falou, é um que eu gostaria de ter não ouvido só em parte, mas... Eu demorei muito para aprender isso, me posicionar. Hoje eles falam assim, é porque você mexe com a justiça, porque você está no fórum, então as coisas para você tem que ser muito, muito certa e você vai fundo em cada coisa, né? Mas não é bem isso, eu também tenho o meu lado da profissão, como psicóloga, tem toda uma flexibilidade, um olhar, né, amoroso, acolhedor, mas as coisas que são erradas eu não deixo passar, não. E os meus pais se preocupavam muito com a opinião dos outros. Não, eu não vou magoar, não mexe com isso, não faça assim, não fica bem. E isso para mim eu abomino na minha vida, entendeu? Não vai se separar porque uma moça separada na família é uma vergonha. Isso, mais ou menos assim. Por aí. Um monte de outros exemplos, assim, como esse do médico, foi um absurdo, né, o que foi falado. Mas eu respeitei, ele já está com uma certa idade, falei, deixa, vamos para frente, né? Agora, uma coisa muito bonita, assim, que eu acho que trouxe muito mais reflexão na vida, foi quando o que eu aprendi com os meus filhos, o que eu não repeti, das coisas que eu não quis repetir, e uma frase que eu falo muito para eles, que eu acho que trouxe muita reflexão: não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Então, isso é um conselho, mas é um conselho reflexivo, porque olha quanta coisa que você pensa em torno dessa frase. Ela não é imposta. Então, eu gosto muito, assim, desses conselhos que te faz pensar muito. Bacana. Ô Meire, o Beto até usou um exemplo, né? Que a filha dele tirou o tênis, ele avisou, foi lá e fez. Quando que os pais precisam entender aonde essa super proteção de achar que eu vou aconselhar, não pode fazer, eu te falei, e deixar, aonde existe esse limite do que é o conselho, do que a criança, o adolescente, ou até na vida adulta, que pai dá conselho a vida inteira, né? Enquanto a gente está aqui, enquanto eles continuam sendo nossos pais, a gente recebe conselho. Que momento é esse? E deixar acontecer também ajuda nessa formação do ser humano? Pergunta complexa, né? Mas assim,
Eu acho que um sinal é sempre a integridade física e emocional. Então, se, por exemplo, se eu sei que o meu filho dirige de uma forma errada, em alta velocidade, eu preciso não só do conselho, mas eu acho que às vezes até uma voz mais severa, né? Então, eu acho assim, tem coisas, por exemplo, pisar num graveto é uma coisa, né? Agora, se você vai se expor, né, de uma forma que você coloque em risco a sua vida ou a vida de outra pessoa, eu acho que aí compensa muito você intervir, né? Ou numa escolha que você percebe que é muito furada. Mas muitas vezes os filhos insistem e talvez até precisem passar por isso, né? Quebrar a cara para aprender. Nem tudo a gente vai obedecer. Se a gente obedecer sempre, a gente não cresce também. Então a desobediência ela tem essa função também de fazer avançar. É aquilo que a Maria Amélia falou, não vou aceitar tudo da forma como vem. Porque os pais também têm seus complexos, suas neuroses, né? Eles não são perfeitos. Né? Então cabe aí um questionamento. Agora, a integridade física e emocional, acho que é em primeiro lugar. Esse é o crivo. Né? Passou por aí, tranquilo. Eu acho que é o que eu sigo. Assim, é o limite, né? Tá sob controle. Puta, vai aqui, vai machucar não vai enfiar nada no pé, vai ser algo que vai cortar, vai ser um machucadinho, uma coisa, só para saber que então, dentro desse cuidado. Tem um parâmetro, né? Um parâmetro. Porque parece que depois que a gente se torna pai e mãe, a gente acaba se tornando mais superprotetor, né? E aí você às vezes não quer que ela sofra, às vezes alguma coisa que você já viveu, e aí vem aquele conselho de não faça isso, porque eu já sei como é que vai acontecer. Mas às vezes eles precisam mesmo, né? Porque a experiência pode ser diferente. Porque enquanto você não passa pela experiência, você não sabe. Então, assim, ouvir simplesmente... Não põe o dedo na tomada, desde bebê você fala isso pra criança, né? Às vezes você precisa realmente passar por aquele caminho. Aí você vai compreender e fala assim, poxa, realmente, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, mas infelizmente existem alguns percursos que eles vão ter que fazer na vida, né? E nem sempre a gente tem razão também, né? Sim, pode ser que até que dê muito certo. Por mais que a gente às vezes diga, não me arrependo de não ter seguido todos os conselhos dos meus pais, não, isso foi um aprendizado em algumas coisas, eu digo em conselhos bem básicos, olha, tudo que você plantar, você vai colher e a gente acaba se dando mal. Quando você percebe o erro, olha, eu devia ter seguido, ainda dá tempo de consertar? Acho que uma coisa assim que me lembrei agora é assim, não deixa eu perder a confiança em você, porque a hora que perde, né, é um vaso quebrado. Então acho que isso é uma coisa que ficou assim muito forte para mim, né, como valor, essa questão da confiança. Se eu me arrependo, Meire, eu posso falar, nossa, eu errei, admito meu erro, existe alguma forma de consertar isso, de não repetir esses erros? De não repetir, eu acredito que sim. Se a gente não for tão fiel aos padrões familiares, a gente consegue. Né? Que eu acho que esse é o grande desafio da vida também. Né? É não reproduzir cegamente tudo aquilo que já... Porque isso é que faz a humanidade crescer. Mas às vezes demora bastante. Você passa às vezes uma vida repetindo esses padrões por não ter encontrado a sua verdadeira identidade, não ter tido uma reflexão. Né? Então você cumpre aquilo que você aprende, e principalmente pelo contexto, porque é muito difícil você quebrar um padrão. Se eu estou dizendo para você, até hoje, meus pais com 88 anos, eles têm o mesmo padrão, a mesma forma de ser. Então, né, talvez a psicologia, muita terapia, que me fez mudar, quebrar o padrão. Aqui pela internet, o Orlando Souza mandou um olá para vocês, a Adriana Tremura Bechara também, e a Rita Fernandes quer saber, existe algum conselho que vocês receberam dos seus pais e que vocês passaram para o filho de vocês? Maria Amélia falou que o de casar ela não passou para a filha, mas tem algum que vocês passaram para frente? Ai, não sei, o cuide-se, isso é fatal. Não sei, a gente fala tanta coisa, né? Não sei se eles dão conta também de assimilar tanta coisa que a gente fala. Eu acho que uma coisa que eu passei foi da religião, né? A religião foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu vim só minha mãe se casou de 10 irmãos.
Então, todos eram muito religiosos. E os meus 3 filhos são bastante religiosos. É muito bonito ver isso. Eu acho que isso foi uma coisa que enraizou mesmo, né? A fé. A fé foi passada para eles, E você, desde os meus Beto, pais. tem algum? Olha, eu estou tendo essa consultoria de 2 profissionais da área de graça, né? É um divã, É um assim, ó. divã. É um divã aqui. Mas claro, eu acho que tem coisas que a gente tem que ser um pouco pragmático para algumas coisas. Avaliar que, olha, alguns conselhos que nos foi dado tempo, naquele momento. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito que chama discernimento. Discernimento parece que é uma junção de 3 palavras, né? Que é aquilo que você decide naquele momento com aquelas informações que você tem naquele momento. Então, eu acho que muito desses conselhos que meus pais me deram, eles eram baseados no discernimento que eles tinham naquele momento, né? Então, isso serve, as coisas da construção do ser humano, ok. Mas hoje, a gente tem que também fazer essa avaliação, antes de repassar pura e cegamente esse conselho, né? Qual que é o mundo hoje, qual que é a situação hoje, qual que é, né, a informação que você tem, o momento, aqui para você repassar esse conselho ou não. Com certeza, eu acredito que muitas coisas que eu aprendi, que eu tive de aconselhamento ou de exemplo, eu tento passar para minha filha. Eu estava comentando antes com ela que meu pai fumava muito e minha irmã não gostava, ela era pequena, tinha 7, 8 anos, não gostava, e ela chupava o dedo. Ele falou: tira, então para de chupar o dedo, que os dentes estão ficando tortos, que eu paro de fumar. E ele parou de fumar. E ela parou de chupar o dedo? Ele parou. É espanholada, tudo. Foi uma troca, né? E eu fiz isso com a minha filha há pouco tempo. Ela não queria que eu continuasse fumando, tinha fumado durante um tempo. E eu fiz um acordo com ela, e eu também, o acordo é que ela comesse melhor. Que ela tinha... Então, hoje eu acho que eu também parei de chupar. Se negocia mais, dela, né, Beto? Dá para negociar. Mas é uma negociação muito mais aberta. Eu acho que aquilo que... É por isso que eu falo que eu gosto da palavra discernimento. Neste momento, com as informações que eu tenho, com a situação que eu tenho na mão, eu tento fazer o melhor. É claro que essa coisa disso, concordo também, a gente tem que achar o meio termo. Não adianta replicar só os conselhos e o mundo mudou muito. Sem reflexão, né? Legal. Obrigada. Gente, o nosso bate-papo está muito bacana, a hora passa e a gente nem percebe quando o assunto é bacana, quando os convidados são mais bacanas ainda. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Queria saber se vocês querem fazer alguma consideração antes da gente encerrar. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Me coloco à disposição até para responder mais perguntas se for necessário, né? E dizer que eu aprendi muito com os meus filhos e também com os meus pais. Eu acho que minha maior escola foi a de poder ter sido mãe. Botaram no meio de 2 psicólogos, parecendo que eu estou olhando tênis, né? Jogando tênis, um é o outro, assim. Não, mas com certeza, o aprendizado, acho que talvez isso é uma coisa também que eu tenha trazido dos meus pais. A gente aprende com todo mundo, em todo lugar, em qualquer momento, independente de qualquer coisa. Então a gente aprende com o filho, aprende com o pai, aprende com o namorado, aprende com estranho, então com todo mundo. Então procurar passar isso para os filhos, essa vontade de aprender, não só essa vontade de querer aprender as coisas, querer melhorar, de evoluir. Uhum. E você, Meire? Bom, estou muito grata, amei a experiência, também me coloco à disposição, né? Se alguém também quiser saber um pouquinho mais, estamos aí, né? E também, assim, eu sinto que a vida é uma escola, né? E entre pais e filhos há muito que se trocar, há muito que se aprender, né? Eu também sou muito grata, né, aos meus pais, aos meus filhos, por tudo que contribuíram na minha formação. Então, acho que a gente vai sempre passando essa bola de ouro, né, dos pais para os filhos. É isso aí, gente. Nós agradecemos a presença de todos vocês aí do outro lado com a gente.
E na semana que vem, na sexta-feira, às 14h30, nós vamos estar de volta com vocês com mais um tema bastante interessante. Até lá!